tinha visto, que descobriram cavernas incríveis onde é possível andar por baixo e que, hipoteticamente, aquela famosa civilização Atlantis estaria ou seria no continente antártico, que está regelado, e uma expedição alemã, porque o Hitler, na época, queria, através da suástica, né, que é um símbolo esotérico, descobrir armas secretas e enviou uma flotilha de navios para ver se achava essa civilização oculta, que aí no programa de hoje eu lembrei isso porque ele fala no tal de Planeta X, né? Isso. Que seriam os causadores da humanidade. Mas eu achei interessantíssimo, porque fazia tempo que eu não tinha ideia, já tinha uma ideia assim meio limitada, mas não tinha ideia de que a Antártida poderia, no passado remoto, ser a sede de uma grande civilização. Interessantíssimo. Sim, e o que tem de ideias, assim, tem a Terra Oca, né, que certamente o senhor também conhece, a Sim. teoria da Terra Oca, que teria até um céu, o Sol interno, né? É que o núcleo de ferro fundido no centro da Terra, que dá cria o campo eletromagnético que nos protege dos raios cósmicos, enfim, ele seria o Sol da Terra Oca, quer dizer, dessa civilização maravilhosa. E agora me lembrei que ali também, nessas cavernas profundas, aí tem gente que disse que ali também 10 cientistas, segundo ele, desapareceram durante uma semana. E depois apareceram. O acampamento estava vazio quando eles buscaram os cientistas. E aí, daqui a pouco, 10 dias depois, eles se comunicam e vão buscar. Aí o cara que fala diz assim, olha, todos eles quietos, não diziam nada, e tinham um ar assim meio de assustados. Nunca se soube onde eles passaram esses 10 dias. E eles não lembravam? Eles simplesmente tinham um acampamento mais avançado, com barracas, tudo direitinho, né? Uhum. E aí eles foram resgatar, que já estava no prazo, quando chegaram lá, perderam a comunicação e não acharam ninguém. As barracas estavam lá, todos os equipamentos. E eles sumidos. Aí pensaram, morreram, desapareceram. Sim. 10 dias depois, eles se comunicam, o avião vai buscar, aterrizam, são daqueles Hércules gigantes, né, que eles usam, que param em cima do gelo. Pegaram os cientistas e ele disse, eu até perguntei, mas o que houve? O cara simplesmente olhava para mim e não dizia nada. Quer dizer, aquele pacto de silêncio absoluto, como se tivessem visto algo impossível de ser revelado. Então, não só pelo impacto emocional, mas provavelmente pela proibição de se falar, né? Então, coisas interessantes assim que levantam mistérios, e principalmente nessa área gelada que é a Antártida, né? Uhum. Quase inacessível, mesmo hoje, né? Quem é que vai muito para lá? Tem bases militares por lá, tudo mais. Mas será que um governo de profundidade sabe mais do que nós? Deve ter. Eu sempre gosto de pensar na ideia assim que são civilizações diferenciadas, que têm o mesmo aspecto humanoide e que têm também uma organização, às vezes até com tanta burocracia quanto a gente, porque eu não sei se o senhor viu o filme A Nossa Casa, que fez um sucesso, acho que é A Nossa Casa, que foi um filme espírita que saiu uns 4 anos. Eu ouvi falar, mas eu acho que eu não vi. Não viu. Aí eu fui assistir o filme. Putz, cheguei lá, tinha uma cidade, tipo, uma cidade espírita, assim, e tinha um ministério disso, ministério daquilo. Eu digo, não, larguei, né? Porque se é igual. Mas essa é uma das críticas, Beatriz, é que a gente usa o modelo nosso para entender o modelo metapsicológico ou metafísico, né? Sim. Porque como é que eu alcanço o que é inalcançável? Através do meu alcance. Sim. Então eu só posso criar um modelo parecido. Agora, por exemplo, vamos dizer que tu dormisse de 1200 até 1400. Aí tu acorda. Tu dormiu 200 anos. Sim. Se tu dormisse em 1200 e acordasse em 1400,
tu não ia notar diferença nenhuma, né? Sim. Agora, se tu me deita em 1900 ou em 1800 e acorda agora, aí eu chego para ti, oi Beatriz, tu acordou? Vamos fazer um selfie. Selfie? Vamos fazer isso. Quê? Olha, o que está passando lá em cima? Beatriz, é um avião. Não, mas tu vai enlouquecer, né? Exatamente. Eu sempre gostei de brincar que se a minha bisavó acordasse agora e visse só o material que tem na cozinha, ela ia achar que estava num outro planeta, né? E se tu acordasse em 1400, a panela do teu fogão era a mesma. A mesma. Tu vai, por exemplo, fazer turismo tipo familiar, assim, ecológico, aqui na Serra, e a maioria daquelas casas que hoje, agora não está fechado, fechou tudo, né? Mas que recebem a gente para almoçar, geralmente essas casas ainda têm a casa que foi feita, a primeira casa que foi feita quando chegaram aqui os imigrantes. E aí tu vê a casa chão batido, as panelas tudo de ferro, um fogão feito de pedra, de uma coisa assim, rudimentar para mais de metro, pô, isso faz 100 e poucos anos. Exatamente, eu me lembrei assim que tem prédios em Paris, em Roma, que até pequenos edifícios, né? Mas que no momento que tiveram que se adequar ao tempo atual, tiveram que abrir paredes para botar cano d'água, botar fio elétrico, tudo mais, porque não tinha absolutamente, se pensava nisso, né? Nem banheiro, então era simplesmente parede. Nem banheiro tinha. Nem banheiro. Tu sabe que nos castelos da Idade Média a gente limpava lá atrás com folha de repolho. Tu vê. Esse meu tu imagina como a gente limpar com uma folha de repolho? Haja repolho. Limpar, espalha. Sim, mas tem as histórias aqui que o pessoal usava sabugo, né? Eu fico imaginando... Bom, nem quero imaginar. Tem gente que não vai comer repolho hoje. Por um bom tempo. Porque assim, por que eu acho que a gente precisa conversar sobre tudo ao mesmo tempo, doutor Maia? E eu lhe agradeço profundamente por poder fazer isso com o senhor. É que as coisas da humanidade, elas são tão... Em alguns momentos parece que tu está viajando, né? Que não é verdade o que tu está falando. De tão absurdas. E aí, como nós estamos no meio de uma crise, eu recebi ontem um material que foi genial da Vera Lúcia de Guaíba. Ela diz o seguinte: imagina que tu nasceu em 1900. Não é o nosso caso, é quase, né? Quase. Em 1900. Quer dizer, quando você fez 14 anos, começou a Primeira Guerra Mundial. Aí foram 22 milhões de pessoas que morreram. Até o Beatriz, fim. vamos aconselhar agora um filme que entrou em cartaz, mas a pandemia tirou ele do cinema, que é o 1917, que é um filme muito bem feito sobre a Primeira Guerra Mundial. Olha só. Tá. Eu acho que está no Now, se não me engano, ou na Netflix. Qual é o nome? 1917. O nome é 1917. Tá. Bom, ainda naquele primeira metade do século 1900, século 20, né? Em 1918 começava a epidemia da gripe espanhola. Tá? Isso. Exatamente. Quando a pessoa que nasceu em 1900 estava fazendo 20 anos, e naqueles 2 anos morreram 50 milhões de pessoas por causa da gripe espanhola. Tá, aí a pessoa sobreviveu. E quando ela fez 29 anos, em 1929, aconteceu a Grande Depressão. O desemprego atingiu 25%, o PIB mundial caiu quase 30%. E isso foi, essa zona toda econômica foi até
aos 33 anos da pessoa, né? O Certo. país quase entrou em colapso junto com a economia mundial. Tá? Quando você completa 39 anos, começou a Segunda Guerra Mundial. Né? Isso. No seu 41º ano, os Estados Unidos são totalmente atraídos para a Segunda Guerra Mundial. Então, entre os anos 39, quer dizer, entre os anos 39 e 45, 75 milhões de pessoas morreram na Segunda Guerra Mundial. Quando você fez 50 anos, aconteceu a Guerra da Coreia. 5 milhões morreram. Aos 55 anos, a Guerra do Vietnã começou e terminou por 20 anos. 4 milhões de pessoas morreram, 50 mil soldados americanos dizem que morreram naquele entrolho lá. No seu aniversário de 62 anos, você teve a crise dos mísseis cubanos. Foi um ponto de inflexão da Guerra Fria. Quer dizer, a vida no nosso planeta, como a gente conhece, deveria ter terminado. Mas grandes líderes e também a ciência impediu que isso acontecesse. Quando você completou 75 anos, a Guerra do Vietnã finalmente terminou. Aí começou o movimento hippie. Então, aqui mesmo eu estava falando esses dias para um amigo nosso, que está desesperado e tal, eu digo, onde é que tu estava quando tu perdeu tudo, lembra? Não, nunca perdi tudo, nunca perdi. Só que eu assisti a perda dele durante o Plano Cruzado. Ele perdeu tudo. Mas só que ele, sabe que ele não lembrava mais? E aí ele disse, mas eu era bem mais jovem. Eu digo, tá, mas só para te dizer que isso que está acontecendo não é assim um fim do mundo. É, de novo, outra crise criada pelo próprio homem que está abalando Bangu, né? Está abalando o sistema todo. E tu vê, tu levantou todas essas crises de uma geração, ou um pouquinho mais de uma geração, para aquela pessoa que nasceu em 1920, 1900, né? Uhum. E que, hipoteticamente, ele poderia viver 110 anos. Então, cada geração tem em torno de 20 a 25 anos, né? Então, ele pegou 4 ou 5 gerações. E viveu tudo isso por quê? Porque se eu voltar para o passado remoto, quando a 100 quilômetros da minha casa, eu jamais saberia o que está acontecendo ali adiante. O mundo todo viveu isso em zonas altamente separadas, em que eu não sabia nada que acontecia a 100 quilômetros. Na época das descobertas, uma carta, bem perto dos anos do século XIX, uma carta levava 2 meses para chegar em mim, que seria notícia de 3 meses atrás. Sim. Então tu vê que à medida que essa humanidade foi se comunicando e aumentando as capacidades de comunicação, aí as crises passam a ser vividas globalmente. Quer dizer, eu estou participando de tudo ao mesmo tempo. Isso dá um estresse enorme nas pessoas, mas ao mesmo tempo eu posso dizer que de 1700 para cá, a humanidade triplicou, indicando de novo que apesar de todas essas mortes, a quantidade de nascimentos e de crescimento da população, as mortes essas vistas no ângulo pessoal são absolutamente pesadíssimas, mas no ângulo mundial, isso, absolutamente nada. Não quer dizer em nada. Relação à população hoje do mundo, que está chegando perto dos 8 bilhões, em 2050, apesar de tudo, vai chegar a 10 bilhões. Então, é isso que, vamos dizer assim, nos dá a capacidade de que se eu passeio dentro dessa complexidade, ganhando ideias cada vez mais capazes de me situar, eu vejo que eu estou num mundo assim extremamente líquido que eu preciso me liquefazer rapidamente para não ficar isolado ou absolutamente alienado e também absolutamente impactado com tudo isso. Isso, porque o que está acontecendo com a gente agora é o que está valendo, né? É o que está valendo. É o que a gente está sofrendo, agora é que eu estou sofrendo o impacto disso, daquilo. Nós vamos ter que lutar por causa disso, vamos ter que mudar, a gente vai ter que reforçar toda a nossa estrutura para passar por isso. Mas essa perspectiva de linha histórica, eu acho que de vez em quando a gente tem que falar para tirar um pouco o medo de uma espécie assim, de fim de mundo, né?
Pois é, aí que está. Por isso que se diz assim, se tu não vê a história, não lê